Falar um pouco mais sobre dependência contínua das condições das soluções da equação diferencial com relação a condições iniciais e parâmetros. Eu vou enunciar então duas versões globais dos dois teoremas que eu provei ontem. Então a versão global do teorema da dependência contínua com relação às condições iniciais. E o seguinte, nós supomos que F vou usar a mesma notação de ontem, que F é contínua e localmente lipschitziana. Na segunda variável. E vamos definir o conjunto D, conjunto todas as triplas T, T0, X0 em R2 mais D, 2 porque eu tenho T e T0, tais que T pertence ao domínio da solução maximal que eu vou denotar gama T0, X0 do problema X' igual a F Tx com X T0 igual a X0. Essa é a definição do conjunto D. E as afirmações do teorema são, primeiro, que D é aberto. E segundo, que a aplicação que a cada T, T0, X0 associa o valor da solução é contínua em D. Esse é o texto que eu já tinha, inclusive, enunciado ontem. E uma versão, um teorema semelhante para variação com os parâmetros. Então, versão global da dependência contínua com relação a parâmetros. A gente supõe que G é contínua e localmente lipschitziana na segunda variável. Então, dada qualquer tripla T0, X0, Mi0
em V, a gente define o conjunto D índice T0, X0 como o conjunto de todas as triplas, de todos os pares T, Mi, de R1 mais P, 1 para o tempo e P para Mi. Então, como eu falei, eu estou usando notação, a mesma notação de ontem. Aqui U é um aberto de R1 mais D, e aqui V é um aberto de R1 mais D mais P. P é o número de parâmetros. Tais que T pertence ao domínio da solução maximal. Devia ter isso, maximal. Gama Mi do problema x' igual a g t x Mi com x de t0 igual a x0. Então, o enunciado aqui é que o conjunto dtx0 é aberto e a aplicação de cada t Mi associa gama Mi de t é contínua nesse conjunto. Tá bom? Então, quando consideramos a solução da equação de... Os dois teoremas têm um conteúdo muito semelhante e, de fato, o teorema 3 é uma consequência do teorema 4. Usando exatamente o mesmo tipo de truque que usei ontem para deduzir o teorema 1 do teorema 2. Aqui nós variamos a condição inicial, T0, X0. Aqui a condição inicial está fixada, mas nós variamos parâmetros. E esse problema pode ser transformado naquele, por aquele truque de transladar, de conjugar o campo de vetores com uma translação no tempo e no espaço. Isso aqui é exatamente a dica, é usar o tipo de argumento que eu usei para provar o teorema 1 a partir do teorema 2. Os dois dizem, esses dois enunciados dizem, que quando a gente considera a solução da equação diferencial como função de todos os dados dos quais ela depende, por exemplo aqui como função do tempo, mas também de eventuais parâmetros que estejam embutidos na equação diferencial, aqui. Então, quando olhamos a solução como função de todas essas variáveis, é uma função contínua em todo o seu domínio. Daí eu falar de versão global do teorema. Então, o que eu vou fazer agora é provar o teorema 4 e isso vai, em parte, estará inspirado em coisas que a gente fez ontem e, em parte, numa propriedade, num lema, um enunciado, que é útil aqui, mas é útil em várias outras circunstâncias e que é conhecido como o lema de Gronwall. São desses enunciados básicos de equações diferenciais que serve para... Bom, de fato não tem nada a ver diretamente com equações diferenciais, é um lema de análise, mas que tem diversas aplicações. Ele é enunciado, dependendo do livro, aparece enunciado de duas maneiras diferentes. Eu vou colocar as duas versões e a prova que eu vou dar prova as duas versões ao mesmo tempo. Então,
seja V uma função definida num intervalo T0, T2, em R, tal que então começo com duas constantes, sejam alfa e beta constantes positivas, e V uma função de um certo intervalo, que por razões de coerência de notação eu vou chamar T0, T2, é um intervalo qualquer, compacto na reta, tal que V de T é linha, é menor ou igual que alfa V de T mais beta para todo T no domínio. Então, eu estou supondo implicitamente que a função V é diferenciável e a derivada satisfaz uma espécie de... Não é bem uma equação diferencial. Seria equação diferencial se eu tivesse uma igualdade aqui. Isso aqui é chamado de inequação diferencial ou desigualdade diferencial. De um tipo muito... Essa aí é de um tipo muito particular. Então, V de T é menor ou igual que uma certa expressão que explicitamente é dada da seguinte forma. Então, se eu tenho uma função diferenciável que satisfaz esse tipo de desigualdade diferenciável, então ela admite uma majoração. E vocês vão ver no uso que a gente vai fazer disso aí, que a forma da majoração não é muito interessante. O que é importante é que a gente tem uma maneira de limitar a função V por cima. Então, eu vou colocar como índice, mas de fato são o mesmo enunciado, disfarçado, de duas maneiras diferentes. Seja U, esse aqui eu supus diferenciado. Seja U, T0, T2 em R, contínua, tal que... desculpe, eu esqueci de colocar mais uma condição aqui. A condição é que V de T0 seja igual a 0. Então, seja uma função contínua tal que satisfaz o seguinte tipo de desigualdade integral. U de T é menor ou igual que a integral entre T0 e T de alfa U de S mais beta ds, e isso aqui para todo T. E a conclusão é a mesma. Então, U de T é menor ou igual que beta sobre alfa e alfa T menos T0 menos 1 para todo T. Ok? Bom, isso não tem, a priori, muita coisa a ver com equações diferenciais, mas a gente vai ver que é uma propriedade importante para provar esses enunciados aqui. Então, vamos demonstrar o lema de Gronow. Eu vou demonstrar o item B e no decurso da prova eu vou provar o item A também. Eu vou focar no item B. Então, seja U, tal como no enunciado, U, T0, T2, tal que U de T é menor ou igual integral entre T0 e T de alfa V
alfa U de S mais beta ds. Então, o que eu vou fazer para começar a prova é chamar essa expressão aqui, eu vou chamá-la de V de t. Tá? Vou denotar o lado direito dessa desigualdade por V de t. Esse V de t, então, é maior ou igual que U. Mas mais do que isso, como V de t é dado por essa expressão, eu tenho que, então, U de t é menor ou igual que V de t para todo t, e V' de t é igual a alfa U de t mais beta, também para todo t, e, portanto, é menor que alfa V de t mais beta. Usando isso aqui. Então, quer dizer que essa função V que eu introduzi para provar o segundo item, satisfaz as condições do primeiro item. Tá? Então, eu cheguei nesse fato aqui, V' de t menos alfa V de t é menor ou igual que beta. De acordo? O que a gente vai fazer em seguida é usar uma das técnicas clássicas para resolver equações diferenciais, que se chama, em notação um pouco arcaica, completar a diferencial. No caso aqui, eu não tenho uma equação diferencial, tenho uma desigualdade, mas a ideia é a mesma. Eu vou multiplicar essa desigualdade por uma expressão, de modo a fazer com que o lado esquerdo dessa expressão se torne a derivada de algo que eu conheço. Então, eu vou, mais precisamente, vou multiplicar os dois lados da equação por E a menos alfa t. Certo. E agora, a expressão que está do lado direito pode ser reescrita como a derivada de E a menos alfa t, Vt, e a expressão que está do lado esquerdo pode ser escrita como a derivada de beta sobre alfa E a menos alfa t. Não é? Tá certo? Tem sinal menos, né? Isso. Então eu tenho que essa função e essa função, quer dizer, que a derivada dessa função é menor ou igual que aquela. Ou seja, a do lado esquerdo cresce mais lentamente. Tá? Em todo ponto. Então, além disso, em t igual a zero, em t igual a t0, essa expressão aqui vale zero, é menor ou igual que zero. De fato, eu posso até colocar aqui menor ou igual. Essa expressão aqui é menor ou igual que zero, enquanto que essa aqui é igual a função, né? E essa aqui é igual a menos beta sobre alfa. No ponto t0. Então, uma delas começa abaixo de zero,
a outra começa no menos beta sobre alfa, e a partir daí a da direita cresce mais rápido que a da esquerda. Perdão? Ah, sim, tem razão. Obrigado. Eu estou pensando que o T0 é 0, mas de fato não estou fazendo essa hipótese. Correto. Tá? Então, uma começa numa posição, a outra abaixo de 0, a outra começa nesse ponto aí, e a da esquerda cresce mais lento que a da direita. Logo, a conclusão é que E a menos alfa t Vt é menor ou igual que menos beta sobre alfa é a menos alfa T0. Como é que é? Peraí, o que eu quero dizer? Tá, integrando. Eu concluo então que a integral entre T0 e T dessa aqui que E a menos alfa T Vt menos E a menos alfa T0 Vt0 é menor ou igual que menos beta sobre alfa E a menos alfa T mais beta sobre alfa E a menos alfa T0. Tomando a integral indefinida, a integral definida dessas duas expressões. E, portanto, Vt é menor ou igual que beta sobre alfa. Vamos ver. É a alfa t menos T0 menos 1 mais E a menos alfa T0 V de T0. O que eu fiz? Joguei esse termo para cá, essa expressão, e multipliquei todo mundo por E a menos alfa T. Por E a alfa T. Menor ou igual que beta sobre alfa é alfa t menos T0 menos 1. Ok? Daqui para cá eu joguei esse termo para o segundo membro e multipliquei, me livrei dessa potência E a menos alfa t. Tá certo? Então eu provei que o V satisfaz essa desigualdade e, portanto, o U também satisfaz. O U é menor. E também está claro que nesse processo eu provei o item A também do lema. A versão A do lema. Então agora nós estamos prontos para iniciar a prova do Teorema 4, esse aqui. Eu vou fazer uma figura. A prova não tem nada de... Para além desse lema aqui, não tem muito mais. Mas é importante ter uma imagem geométrica clara do que está acontecendo. Então eu vou fazer uma figura e, a meu ver, essa figura é mais importante que o resto do que eu vou falar. Então aqui está o domínio V. E de fato eu vou ter que trapacear um pouquinho, porque esse é o eixo dos T's, esse é o eixo do X, e a rigor, o V, o domínio V, pertence, então, é um aberto em 1 mais D mais P,
Então, existe aqui uma outra variável, μ, o parâmetro, mas fica meio complicado desenhar o μ na superfície, né? Então eu vou concentrar a figura no plano TX. Não esqueçam que nós temos mais uma variável aqui. Então aqui está o ponto T0, X0 do enunciado. Não. E a respectiva solução, digamos para μ igual a μ0, solução gama T0, X0. Esse é o gráfico dessa solução. O T0 e o X0 estão fixados, portanto a gente denota aqui como gama μ. Para diferentes valores de μ. Aí essa solução depende do μ. Aqui eu vou considerar uma condição inicial qualquer, um ponto qualquer no domínio, e eu quero provar que esse T0, X0 é aberto. Então eu vou considerar, a primeira coisa que eu quero fazer é provar que é aberto. Então eu vou considerar qualquer elemento, T barra, μ barra, no domínio. Está aqui representando o T barra, e vocês têm que imaginar também que eu estou marcando um ponto no eixo dos μ's. Um ponto μ barra. Eu quero mostrar que todos os pontos, todas as duplas numa vizinhança dessa, também estão no domínio. Quer dizer, quero mostrar que para qualquer parâmetro próximo e para qualquer tempo próximo, esse tempo pertence à solução, pertence ao domínio da solução que passa pelo correspondente a esse parâmetro. Então, para isso eu vou fixar um tempo um pouco maior. Tá? Então, fixemos T2 tal que... Para simplificar a apresentação, eu tenho dois casos a tratar. Um é quando o T barra é maior ou igual que o T0, o outro caso quando o T barra é menor ou igual que o T0. Para fixar ideias, eu vou supor que é maior ou igual, tal como nessa figura. Tá? Então, vamos supor T barra maior ou igual que T0. O caso em que é menor ou igual é idêntico. Aí eu vou fixar T2 maior que T barra, tal que o intervalo todo de T0 até T2 pertence ao domínio da gama μ barra. Por que eu posso fazer isso? Bom, porque T barra, por hipótese, pertence, é o que significa isso aqui. T barra está no domínio, e o domínio é um intervalo aberto. Então, eu posso tomar um pouquinho mais para além. Aí eu vou definir o seguinte compacto. Vou definir o seguinte compacto. Vou fazer a figura aqui qual é o compacto que eu estou me referindo, depois eu caracterizo. Eu vou considerar um tubo em torno do gráfico da gama μ, indo desde o T0 até o T2. Isso aqui é a cara do meu compacto no plano TX, e aí ainda coloco mais uma espessura na direção do parâmetro μ.
B, K, o conjunto das triplas T, X, Mi, tais que T está entre T0 e T2, X está próximo do gráfico e Mi está próximo escolher a notação, então vou chamar isso aqui de ρ. Então, considero para todos os parâmetros próximos do Mi barra, essa faixa em torno do gráfico. Isso aqui é um compacto. A ρ é um número pequeno, eu vou fixar pequeno daqui a pouco. E a K, esse compacto. Para onde é que eu estou apontando? Eu quero mostrar que, bom, por construção, o gráfico da gama Mi barra está contido nesse compacto. Eu desenhei o compacto em torno do gráfico da gama Mi barra. O que eu vou querer mostrar? Que se eu modificar um pouquinho o parâmetro Mi, a respectiva solução ainda está contida dentro desse compacto. E como é que eu vou argumentar? Bom, mais do que isso, ainda está contida dentro desse compacto e o domínio dela alcança o T2. Porque eu quero mostrar que todos os parâmetros aqui nessa vizinhança ainda estão no domínio de definição da solução maximal. De acordo? Como é que eu vou fazer isso? O que poderia acontecer? Bom, poderia acontecer que quando eu altero um pouquinho o parâmetro, a nova solução maximal ficasse com um domínio muito pequeno. De acordo? Bom, isso poderia acontecer, mas nesse caso, o lema de Gronow vai ser usado para dizer que as duas soluções não podem se afastar muito uma da outra. Então, os dois gráficos, o gráfico da gama Mi barra e o gráfico da solução para um parâmetro próximo, não podem estar muito longe. Isso não pode acontecer. É o que eu vou argumentar. Isso aqui não pode acontecer. Isso seria o gráfico da gama Mi, porque o lema de Gronow me diz que os dois gráficos seguem próximos. Tem que provar isso, tá? Bom, mas se seguem próximos, o que pode acontecer? Poderia, de repente, o domínio da curva azul sumir, acabar. Mas não pode. Porque quando uma solução não está definida para todo o tempo, ela tem que sair de todo o compacto. Então, como é que a coitada vai dar um jeito de sair desse compacto B aqui, se o lema do Gronow não deixa ela ir para cima, nem para baixo? Tem que sair por aqui. Mas para sair por aqui tem que estar definida para todo o tempo, até o T2. Tá? Essa é a estratégia. Agora eu tenho que apertar vários parafusos aí. Mas essa é a estratégia. Vocês veem como aquele enunciado sobre sair de compactos vai ser útil aqui de novo. Então vamos lá. Tem que introduzir alguma notação. Primeiro, eu vou considerar um número alfa, tal que G de T, X, Mi, X1, Mi, menos G, T, X2, Mi, é menor ou igual que alfa, X1 menos X2, para toda a escolha de Tx1 Mi, Tx2 Mi em K. Ou seja, alfa é uma constante de Lipschitz para G relativamente à segunda variável no compacto K. Isso aqui, tal constante existe porque eu supus que a G é localmente Lipschitziana na segunda variável e nós estamos dentro de um compacto.
G é localmente lipschitziana na segunda variável. Ótimo. Outra coisa que eu preciso é da continuidade da G. Então, por continuidade, dado qualquer epsilon maior que zero, existe beta tal que G, T, X, de fato eu só preciso disso assim, mi menos G, T, X, mi barra é menor ou igual que epsilon, se mi está na bola de centro mi barra e raio a minha notação é assim, todo dado beta existe ρ tal que essa é a continuidade, pela continuidade da G na última variável, isso aqui para todo Tx mi barra no domínio. No compacto. Continuidade uniforme. Então, com essa notação, eu posso agora comparar o valor da solução gama mi barra com o valor da solução gama mi para um parâmetro mi próximo. Relembrando a notação, gama mi barra é a solução para o parâmetro mi barra que passa por T0 x0. Gama mi é a mesma coisa, só que para o parâmetro mi. Então agora eu vou poder comparar as duas. Eu sei que gama mi barra de T é igual a x0 mais integral entre T0 e T de G S gama mi barra de S mi barra ds. Eu tenho uma expressão análoga para outra. E, portanto, eu posso, daí, tomar a diferença e concluir o seguinte. Posso concluir que gama mi de T menos gama mi barra de T é menor ou igual. Então, tem uma diferença aqui, eu vou quebrar em duas partes. Que a integral entre T0 e T de G S gama mi barra de S mi barra menos. Deixa eu escrever aqui para ficar mais visível. É isso que eu quero escrever. Então, a partir daqui, subtraio
Eu tenho uma diferença da integral nessa função e nessa aqui, e eu uso a desigualdade triangular para poder estimar separadamente o efeito de cada uma das duas variáveis. Tá? Então, aqui eu tenho gama mi barra S mi barra menos gama mi barra S mi, gama mi barra S mi menos gama mi mi, gama mi S mi. Então, repito, o que eu estou fazendo é tentar entender o afastamento, e é dessa forma que o lema de Gronholm nos ajuda em equações diferenciais. É para nós estimarmos quanto duas soluções podem se afastar. Duas soluções que, digamos, começam no mesmo ponto ou começam muito perto, quanto elas podem se afastar à medida que o tempo passa e também, possivelmente, sob o efeito de diferentes parâmetros. A primeira integral pode ser estimada usando esse fato aqui. Se eu tenho pontos no compacto, o valor da G em dois pontos com mi e mi barra próximos é menor ou igual que beta. Isso aqui é a estimativa da primeira parcela aqui. De acordo? Então, aquela expressão é limitada por um beta. E observem que esse beta eu posso tomar tão pequeno quanto eu quiser. O preço a pagar é restringir o ρ, ou seja, tomar o parâmetro ainda mais perto do parâmetro mi barra original. Então, isso aqui é majorado por beta ds. E agora o segundo termo é majorado por quê? Bom, aí eu vou usar a propriedade Lipschitz. Ou seja, isso aqui é menor que a constante de Lipschitz, que a gente chamou de alfa, vezes gama mi barra S menos gama mi S ds. Certo? Diga. Constante de Lipschitz é um código de tempo? Porque dentro do compacto, sim. Eu não sei o seguinte, se você tem que O que significa dizer que uma função f é localmente Lipschitz? Significa que para todo t e x, que ela é localmente Lipschitz em x, significa que para todo t e x, você tem um quadradinho em torno do t e x, tal que nesse quadradinho vale a constante de Lipschitz, inclusive para todos os t's nesse quadradinho. Tá? Bom, e eu não fui explícito a esse respeito, mas na hora que eu acrescento parâmetros, eu estou dizendo que para toda a tripla txmi existe um cubinho em torno desse valor, onde vale a constante de Lipschitz. Portanto, é só cobrir o compacto. Tá certo? Só cobrir o compacto com um número finito desses aí. Agora, quando você levantou a mão, eu pensei que você ia apontar outra trapaça que eu estou fazendo aqui, mas como você não apontou, eu continuo. Deixa vocês pensarem um pouquinho. Daqui a pouco eu digo qual foi a trapaça. Então, isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Na conclusão, eu não quero apagar lá. A essa altura eu não quero apagar nada, mas deixa eu colocar aqui. Eu concluí que gama mi de t menos gama mi barra de t é menor ou igual que a integral entre t0 e t de alfa gama mi de S menos gama mi barra de S mais beta ds.
Então, nós estamos, isso para todo t. Nós estamos, então, exatamente nas condições do lema de Gromov, com essa função aqui, no papel de U. Tá. E aí, o lema do Gromov nos diz que gama mi de t é menor, menos gama mi barra de t é menor ou igual, que a expressão, se eu não me engano, era beta sobre alfa é a alfa t menos t0 menos 1 para todo t. Tá? Então, como eu mencionei há pouco, não vai ser tão importante assim a forma desse lado direito. O importante é que ele nos dá uma cota superior, um majorante, para quão afastadas as duas soluções podem estar. E é uma cota boa para os nossos fins, pelo seguinte. Então, não importa a forma dessa expressão, mas importa que tem um beta aqui. E esse beta é um número que eu escolhi no início. E que eu tenho o direito de escolher muito pequeno. Claro que eu pago um preço ao fazer isso. Para poder tomar o beta pequeno, eu sou obrigado a tomar o ρ pequeno. Quer dizer, obrigar o parâmetro mi a ficar perto do mi barra. Mas tudo bem, eu só estou querendo encontrar uma vizinhancinha desse parâmetro dentro do domínio. Tá? É essa a trapaça. Aqui, eu usei porque eu usei essa expressão, né? Eu usei que os dois termos estão em K, dentro do compacto. Tá? A condição de Lipschitz, com essa constante uniforme, é quando os dois estão no compacto. Então, essa aqui não tem problema, porque o S está entre T0 e T, perfeito. Isso aqui está no gráfico da função, olhando a figura lá, e mi eu escolho dentro da bola de raio ρ. O problema é aqui. Porque se a figura fosse como eu coloquei lá, em algum momento, se a figura fosse assim, e eu estivesse... Se a figura for assim, e eu estiver nessa posição aqui, eu não sei se todo mundo consegue ver esse azul aqui. Consegue? Dá para ver? Deixa eu carregar aqui para ficar visível. Vou botar outra cor. Se a figura fosse assim, isso seria um problema, porque nesse ponto, o meu gama mi S está fora do compacto e eu não tenho o direito de usar aquela desigualdade. Então, parece que eu estou com um problema aqui, né? O problema é o seguinte, eu quero provar que a figura não é assim. E para fazer isso, eu estou usando esse argumento. Quer dizer, eu quero provar que a curva laranja não sai do compacto, mas estou usando que ela não sai do compacto. Né? Então, temos um probleminha aqui. O probleminha eu vou resolver da seguinte maneira. Da seguinte maneira. Seja T1 maior que T0, o primeiro máximo seja T1 em T0, T2, máximo, tal que gama, gama mi de t menos gama mi barra de t é menor que ρ para todo o t entre T0 e T1.
Enquanto a solução não sair do compacto, ela está definida. Tá? Pode. Então, isso aqui, a rigor, eu deveria fazer uma figura um pouco menos ambiciosa, né? Mais realista aqui, ou a priori mais realista, que é a seguinte. Eu sei que a gama mi está definida por algum tempo. Sei, pelo teorema de existência, né, local, de existência e unicidade. Sei que ela fica definida enquanto não sair do B, do K, do compacto. Então faz sentido falar no primeiro momento, no momento mais, no último momento onde eu ainda tenho certeza que ela está definida, que é o T1. De acordo? Agora, atenção, há duas possibilidades. Uma é essa e outra é que seja assim, né? E nesse caso, o meu T1 será o T2. Tá? Então, o T1 é aquilo que eu coloquei lá. É o máximo, tal que entre o T0 e o T1, eu tenho essa desigualdade aqui, que significa que a minha solução ainda não escapou do tubo. Tá certo? Eu sei que vocês estão preocupados que o T1 pode ser menor que o T2, eu também estou preocupado com isso, mas vamos cuidar disso daqui a pouco. No momento vamos fazer que a conta seja correta. Então aqui, isso está usando que T está entre T0 e T1. Aqui é para todo T entre T0 e T1. E aqui é para todo T entre T0 e T1. Certo? Tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte. Então, eu tenho essa expressão aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que, até o momento, beta é um número qualquer. Eu vou tomar beta muito pequeno. Eu vou escolher beta pequeno, tal que beta sobre alfa multiplicado por E a alfa T2 menos T0 menos 1 seja menor do que não é o mesmo ρ, né? Desculpem, aqui não posso usar a letra ρ. Existe delta. Seja menor do que ρ. Tá? Então essa escolha, eu podia ter dito isso para vocês há pouco, antes de escrever aquela linha, mas vocês não iam entender para quê. Então, nesse ponto aqui da prova, escolhemos beta de tal modo que isso aqui vale. E para esse beta, como para qualquer outro, existe algum delta, tal que a prova continua a partir daí. Tá certo? Só tem que colocar menor aqui. Tá bom? Não sei bem o que é que eu posso apagar aqui. Então, recapitulando. Aquilo que a gente tem até o momento. Escolhemos ρ pequeno. Depois, a partir daí, definimos compacto K. Constantes alfa, constante Lipschitz.
relacionada com o K, né? Em seguida, escolhemos beta. Pequena. E, associado ao beta, temos uma constante delta, também pequena. E nós podemos tomar delta menor que o próprio ρ. E o que eu acabei de mostrar é que, então, gama mi de t menos gama barra de t é menor ou igual que essa expressão aqui, tá? A condição foi que beta sobre alfa é a alfa T2 menos T0 menos 1 seja menor que ρ. Então, é menor que beta sobre alfa é a alfa T2 menos T0 menos 1 e, portanto, menor que ρ para todo T entre T0 e T1. De acordo? Mas espera aí. Quer dizer que no momento T1, a solução está estritamente dentro do tubo. Como é que pode? Se o T1 era o máximo, tal que a solução. Bom, como é que pode? Tem que estar aqui. Isso implica T1 igual a T2. Se o T1 estivesse aqui, com a solução estritamente dentro, eu poderia ainda prolongá-la numa vizinhancinha, e nessa vizinhancinha ela ainda estaria dentro, o que iria contradizer a definição do que o T1 é máximo. Tá? Então vocês veem que tem que fazer um minueto aqui para tornar o argumento completamente rigoroso, mas a gente consegue, então, dessa forma, com a ajuda do lema de Groneman, consegue dessa forma mostrar que a solução, desde que o parâmetro μ esteja, o parâmetro μ esteja na bola de centro μ barra e raio delta, a solução não consegue escapar por cima. Então isso prova que o intervalo todo T0, T2 está contido no domínio da gama μ para todo μ na bola de centro μ barra e raio delta. De acordo? E, portanto, T0 por T2 vezes essa bola está contida no domínio de T0x0. Todas as soluções correspondentes a parâmetros próximos que passam pelo T0x0 se estendem até aqui.
Então, todo esse produto está contido em dt0x0 e esse intervalo, esse domínio aqui, contém uma vizinhança, evidentemente, contém uma vizinhança de t barra, mi barra. Olha a posição do t barra, ele está no interior de t0, t2, e o mi barra está no interior dessa bola. Logo a gente provou que o dt0x0 é aberto. De fato, eu recomendo o seguinte exercício mental. Você não precisa nem pegar em papel e caneta. É sentar e pensar exatamente o que significa o item A desse teorema. O que significa dizer que esse domíniozão aí é aberto. Para cada parâmetro μ, por definição, o domínio da solução é um intervalo aberto. O que significa dizer que quando eu junto todos os parâmetros, isso continua aberto? E se vocês pensarem um pouquinho, vão ver que significa exatamente o seguinte. Se eu tiver um certo parâmetro μ barra, com um certo domínio para a solução maximal, se eu perturbar um pouquinho, a solução maximal para o parâmetro um pouquinho perturbado não pode ter um domínio muito menor. Eu disse isso e não disse mais nada. Por exemplo, eu não disse que não pode ter um domínio muito maior. Tá? Dizer que esse dt0x0 é aberto é a mesma coisa que dizer que o domínio da solução maximal varia de modo semicontínuo com o parâmetro. Pode até explodir, mas não pode implodir. Eu acho que é C somente C. Não pensei muito no assunto, mas acho que é C somente C. Tá? Podemos pensar nisso no fim da aula. Estou enunciando um fato geral aqui. Por trás tem um enunciado abstrato mais geral. Então, com essa compreensão, isso é um exercício mental, para vocês pensarem em casa. Com essa compreensão, faz todo sentido o que a gente esteve fazendo aqui. O que eu estive fazendo? Peguei um domínio, um pedaço do intervalo compacto T0, T2, que estava no domínio para mi barra, e batalhei para provar que continua no domínio para mim. E ao fazer isso, eu provei a abertura. Tá? Provei que o domínio é aberto. Eu acho que traduzindo o item A dessa forma, fica mais claro porque que ele está no enunciado do teorema. A gente está dizendo que quando nós mexemos, seja nas condições iniciais, seja nos parâmetros, e olhamos o domínio da solução maximal correspondente, esse domínio, o tamanho dele, os extremos, variam de maneira semicontínua com os dados. Semicontínua, neste caso, é semicontínua inferior, que significa pode até explodir, mas não pode implodir, não pode cair muito. Se eu tenho um parâmetro e tenho um compacto que está dentro do domínio da solução maximal para esse parâmetro, então esse compacto está dentro do domínio da solução para qualquer parâmetro próximo. Tá? Falta provar o item B, continuidade. E, de fato, não tem muito mais para fazer. A gente calcula a diferença entre gama mi t e gama mi, gama t mi
mi t e gama mi barra t barra. Isso aqui é menor ou igual que gama mi t menos gama mi barra t mais gama mi barra t menos gama mi barra t barra. E esse aqui, como nós acabamos de mostrar, é menor que ρ, desde que mi esteja numa bola suficientemente pequena em torno do mi barra. Esse primeiro termo. O segundo, bom, a curva, gama mi barra, é uma curva diferenciável, contínua. Portanto, isso aqui também é menor que ρ, desde que t esteja próximo de t barra. Então, isso é a estimativa que eu provei antes, essa estimativa aqui, né, que diz que na direção, no mesmo tempo, para o mesmo tempo, as duas soluções não podem estar muito afastadas na vertical. E a segunda parcela só intervém a continuidade da gama mi barra. Bom, portanto, isso aqui é menor ou igual que 2ρ. Mas ρ é uma constante pequena qualquer. Foi escolhida pequena, foi escolhida na definição do K, né? Escolhida arbitrariamente pequena. Então, como ρ é arbitrariamente pequeno, isso aqui prova a continuidade. Certo? Alguma dúvida? Bom, tem algumas observações simples. Eu me preocupei só em analisar a solução para tempos maiores ou iguais que t0, mas é claro que a nossa situação é totalmente simétrica. Para cá, exatamente, para o lado esquerdo, seria exatamente o mesmo tipo de argumento, etc. Outra observação, também dessas para vocês pensarem, é que eu poderia ter provado o Teorema 4 diretamente a partir do Teorema 2. A versão global poderia ter deduzido do Teorema 2. Eu preferi fazer uma prova distinta para introduzirmos novas ideias e novas familiaridades com esse tipo de problemas. Em particular, para ir introduzindo essa ideia de que soluções que começam próximas, por causa do lema de Gronow, têm que permanecer próximas durante um certo tempo. É isso que significa continuidade, mas o lema de Gronow dá isso de uma forma quantitativa, com estimativas. Para encerrar esses últimos 10 minutos, eu vou só anunciar o que a gente vai fazer em seguida. Espero terminar essa sequência na terça-feira. Nós vamos refinar essa análise falando de dependência diferenciável. Tudo até aqui só tratou de continuidade. A gente vai falar de dependência diferenciável. E por exemplo, nesse contexto, em termos de parâmetros, a gente vai provar o enunciado seguinte. Suponhamos
que, além das hipóteses anteriores, do Teorema 4, a G é diferenciável, é de classe C1 nas variáveis x e μ. Classe C1 significa diferenciável e todas as derivadas parciais existem, são contínuas. Então, essa função a que diz respeito ao item B, a função que a Tmi associa gama mi de t, é de classe C1 na variável mi. Quer dizer, se o campo de vetores é diferenciável no espaço e nos parâmetros, as soluções são diferenciáveis nos parâmetros. E há uma versão desse teorema para o contexto do teorema 3, estou falando de condições iniciais. Se o campo de vetores é diferenciável na variável x, então a condição inicial depende diferenciavelmente do x0. Então, essa solução é de classe C1 em μ. Além disso, a derivada parcial, derivada em ordem a μ, de gama μt, que eu vou chamar assim, gama μt, igual a derivada parcial em ordem a μ, satisfaz uma equação diferencial. É solução de vamos ver se eu consigo escrever aqui. Então, x' igual a derivada parcial de g Eu vou voltar a enunciar o teorema na terça-feira, só para dar assunto para vocês pensarem até lá. O teorema diz então o seguinte, que se o meu campo de vetores é suficientemente diferenciável, então o mesmo vale para a solução. A solução vai ser diferenciável com relação ao parâmetro, mas ainda mais interessante do que isso, essa derivada, né? Não preciso dessa anotação aqui. Essa derivada é ela mesma a solução de uma equação diferencial. Então, o que isso significa? Ou seja, a derivada em ordem ao tempo de d mi gama u t é igual a derivada parcial de x calculada em t gama mi t mi aplicada em derivada parcial
mais derivada e com a propriedade adicional que o valor dessa função para t igual a t0 é igual a 0. Tá? Bom, primeiro, como é que eu consigo lembrar dessa primeira linha? Como é que eu consigo escrevê-la sem errar? A própria gama é a solução disso aqui. Com é assim que foi definido. Se vocês derivarem em ordem a mi formalmente essas duas relações e não tiverem a menor preocupação com ordem de diferenciação, vocês obtêm isso. Derivando em ordem a mi, trocando aqui a derivada em ordem a mi com a derivada em ordem ao tempo. E aqui derivando em ordem a mi, vocês obtêm essa expressão. Se derivarem em ordem a mi os dois lados dessa expressão, obtém isso. Isso aqui é constante, né? X0. Então, o teorema afirma que essas manipulações são legítimas. Tá? E esse fato aqui é particularmente interessante, porque nos diz que nós temos uma maneira de caracterizar a derivada. O teorema não se limita a afirmar que a derivada existe. Ele diz que há uma maneira de caracterizar. A saber, é a solução dessa equação. Tá bom? Para que isso serve? Serve, por exemplo, para deduzir como corolário o seguinte fato. Se a G é de classe C2 no parâmetro, então essa função é de classe C2 no parâmetro. Por quê? Porque a derivada dela é também solução de uma equação diferencial, onde o campo de vetores é de classe C1. Portanto, ela é C1, portanto, a própria gama é C2. Tá? Então, nós podemos aplicar o mesmo teorema à derivada, porque a derivada é solução também de uma equação diferencial, e, por indução, concluir que se G é de classe CK em Xmi, então, isso aqui é de classe CK em Mi. Certo? Então, isso é só uma introdução àquilo que a gente vai fazer na terça-feira. E por hoje a gente termina aqui. Relativamente à sua pergunta, o A vai ser somente C.